Olá pessoal, meu nome é Ana Paula Ponceno Serra, sou enfermeira e professora dos cursos técnicos na área da saúde aqui no Colégio 24 de Maio e hoje nós vamos falar sobre anatomia e fisiologia humana. O que significa anatomia? Anatomia é um estudo da forma, dos órgãos e tecidos que compõem o corpo humano. Já a fisiologia está relacionado com o seu funcionamento, como que essa engrenagem que é o nosso corpo ele funciona. Para nós começarmos a falar, então, sobre a anatomia do sistema humano, a primeira coisa que precisamos aprender é como tudo se forma. A primeira e a pequena molécula, a menor molécula que forma o universo é chamado átomo. Um conjunto de vários átomos forma uma molécula. O conjunto de várias moléculas forma uma célula. O conjunto de várias células forma um tecido. E o conjunto de tecidos diferentes formam os órgãos. O conjunto de órgãos forma os sistemas e o conjunto de sistemas forma o ser humano. E quando pensamos nessa máquina do nosso corpo, que ela é fantástica, nós vamos começar pelo menor elemento, que é a célula. A célula é a menor partícula que forma o ser humano. A célula é dividida em 3 partes: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Porém, essas estruturas também têm variações dentro de cada uma delas. Quando nós começamos a falar da membrana, que é a camada mais externa, ela é formada de 2 camadas de fósforo e lipídio. Isso significa que ela faz uma barreira seletiva para aquilo que vai entrar dentro da célula e aquilo que vai sair da célula. Passando essa dupla camada de fósforo e de lipídio, nós temos o citoplasma, que é uma característica, que tem uma característica gelatinosa. E a principal função dessa característica gelatinosa é acomodar as organelas, que vão estar ali banhadas nesse gel, que a gente chama de citoplasma, e cada uma delas vão exercer uma função extremamente importante. Depois nós temos a membrana do núcleo, que é chamada de membrana nuclear, onde nós temos o núcleo, e dentro do núcleo carrega o material mais importante para nós seres humanos, que é o DNA, que é o código de como cada um de nós somos. O DNA ele vai ficar dentro do nucleolo e essa característica do nucleolo é realmente estar bem protegido para guardar esse material genético. Quando nós falamos das organelas, elas têm diversos nomes e cada uma delas tem a sua função. Porém, as principais funções, as funções básicas das organelas é sintetizar. E o que sintetizar, professora Ana? Transformar uma substância em outra substância para que a célula consiga utilizar. Professora Ana, como assim? Vou dar um exemplo. Quando a gente come a batata, uma batatinha frita, por exemplo, a gente coloca ela na boca e sem mastigar, ela vai mudar a consistência. Quando ela muda a consistência, significa que ela foi sintetizada. A partir daí, se inicia então o processo de digestão da batata na boca, que é um carboidrato ou hidrato de carbono, e ela não tem mais a mesma aparência. Se a gente pensar em alguém abrindo a boca com a batata, não tem mais a mesma aparência. Por quê? Porque ela foi modificada pelo processo de digestão. Quando isso acontece, esse produto final, que é da degradação de um alimento que a gente chama de nutriente, ele está tão pequenininho que ele consegue atravessar a membrana, que a gente tem ali, membrana plasmática, para poder entrar dentro das vesículas que vão fazer o transporte desse nutriente até as organelas. As organelas, elas vão sintetizar. O que significa isso? Transformar de novo, para aí sim a célula consiga ter material para ser utilizado. Professora Ana, como assim? Não entendi ainda. Vou dar um exemplo para vocês, bem lúdico para que vocês entendam. O nosso corpo, então, é como se fosse um terreno. E esse terreno, ele precisa ser construído uma casa. Para a gente construir a casa, eu preciso de cimento, preciso de areia, preciso de pedra, preciso de cal, preciso de água, de tijolo e assim por diante. Então, esse seria, ali basicamente, os nutrientes. Se eu não tiver o pedreiro que sintetize, ali a gente não consegue erguer a casa. Como é que eu vou fazer ali o alicerce da casa se eu não tenho alguém que escave o buraco para colocar o pilar? Como que eu faço o cimento se eu não tenho alguém que misture lá o cal, a areia, né, a água, o cimento para que forme a massa para formar ali a liga entre um tijolo e outro?
Então, quando o nutriente, que é aquilo que eu preciso, ele chega dentro da célula, ele ainda precisa ser transformado. E quem vai transformar vai ser sempre as organelas. Quais organelas que são compostas ali dentro da nossa célula? Então, a gente tem o citoesqueleto, que ele vai dar forma para a célula. Então, a gente tem célula que é redondinha, célula achatada, célula comprida, né, alongada, como as células musculares. A gente tem as células que são achatadinhas e quadradinhas, como as plaquetas, por exemplo. Então, a gente tem células de diversos modos, né? O nosso neurônio parece uma estrela. Então, são várias diferenciações quando a gente fala dessas organelas. Que no caso do citoesqueleto, que vai dar a forma. Nós temos as vesículas, que ela vai pegar o nutriente que está chegando ali na célula através da membrana que se abriu e vai transportar para as demais estruturas. Nós temos o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, a gente tem um complexo de Golgi, nós temos os lisossomos, os ribossomos, as mitocôndrias que vão fazer ali a respiração celular e produção de ATP, que é a energia para essa célula trabalhar. Aí nós temos o RNA, né, que é um mensageiro ali da célula para o corpo e do corpo para a célula também. E nós temos o DNA, que é o nosso material genético. Então, assim são formadas as células do nosso corpo. A partir daí, cada tecido tem um tipo de célula e ele vai receber o nome conforme a característica do seu tecido. Então, um exemplo, as células que são de revestimento são células epiteliais, que revestem o nosso corpo, como, por exemplo, a nossa pele, a mucosa interna da nossa boca, a mucosa interna dos nossos olhos, que são revestidos, a gente dá o nome de células epiteliais. Já quando a gente fala da parte muscular, a célula se chama fibra muscular. Quando nós falamos, por exemplo, das células reprodutivas, nós temos o óvulo e temos o espermatozoide, né? A célula renal, néfron, e assim sucessivamente. Espero que tenha entendido sobre a célula e vou deixar material de apoio para vocês, para continuar lendo sobre essas estruturas que são maravilhosas e que formam o nosso corpo. Ó, beijo!